Hoje a pergunta do Catecismo é esta: o que é a vida nova? Quando preparava estas palavras, estas breves palavras para responder a esta pergunta, lembrei-me obviamente das palavras de Paulo. Qualquer cristão gosta das palavras de Paulo. Paulo é uma pessoa que reflete com profundidade, mas reflete com profundidade falando de si próprio também, da sua própria experiência. E não há forma melhor de falar do Evangelho do que falarmos a partir da nossa própria experiência. E as palavras de Paulo são estas: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo não estava pura e simplesmente a dizer que ele já não existia, de que já não tinha um ego, que já não tinha capacidades intelectuais, que já não tomava decisões a partir das suas próprias convicções. Aquilo que Paulo estava a dizer é que na sua pessoa habitava agora alguém que era como uma espécie de ímpeto inicial para refletir todas as circunstâncias da vida. Ou seja, para Paulo, aquilo que era importante em todo momento e em qualquer circunstância era perceber o que é que Cristo faria em seu lugar. E eu creio que este é um sinal desta vida nova. A vida nova é a vida que resulta desta interiorização daquilo que Deus fez em Jesus Cristo por cada um de nós. A vida nova, ela começa no mesmo instante em que nós percebemos que aquilo que Deus fez por mim em Jesus Cristo é verdadeiramente decisivo para a minha vida. E eu aceito aquilo que Deus fez por mim em Cristo. Nesse momento, há um novo nascimento. E eu lembro as palavras de Jesus a Nicodemos, quando ele diz: necessário te é nascer de novo. O texto é um texto muito curioso. Nicodemos parece um pouco aflito diante das palavras de Jesus. Ele é um doutor da lei, claramente que o texto quase que o coloca numa perspectiva de alguém que não tem capacidade para entender. Não se tratava de voltar ao ventre da mãe, como ele falava, mas significava nascer do alto, nascer da fé em Deus revelada em Jesus Cristo. E essa experiência é uma experiência profundamente transformadora. A vida nova é uma vida onde o princípio norteador é a graça, o amor de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, a benignidade de Deus, a justificação de Deus. É extraordinário quando alguém nasce de novo, perceber de que o Criador nos aceita tal qual nós somos e de que pelo seu amor Ele nos transforma. No fundo foi isso que aconteceu com Paulo, foi isso que aconteceu com Lutero, foi isso que aconteceu com o próprio John Wesley. A alegria de experimentar que não estamos mais debaixo do velho homem que vive pela lei ou que vive por um conjunto de regras, de orientações que são externas a si, mas a experiência de perceber que agora nós temos alguma coisa que nos foi dado gratuitamente. E isso que nos foi dado gratuitamente representa, em primeiro lugar, a aceitação daquilo que nós somos e, em segundo lugar, representa vida e vida eterna. E eu creio que foi isso que aconteceu com cada um de nós e que pode acontecer com qualquer pessoa. A vida nova é a realidade transformada do homem e da mulher pela presença e pela imagem de Jesus Cristo. A vida nova significa viver imitando Jesus.
E quando eu digo aqui imitar, não significa reproduzir sempre as mesmas palavras, as palavras que Jesus reproduziu, ou reproduzir os gestos que Jesus fez. Significa transportar para a realidade de hoje, para o nosso mundo, para o aqui e para o agora, aquilo que são as motivações e aquilo que foram os valores de Jesus Cristo, tal qual Ele os viveu e tal qual Ele os proclamou e pelos quais Ele agiu. Significa que a vida nova é uma realidade na qual tudo aquilo que estava para trás, a nossa incapacidade, por exemplo, para nos arrependermos, se torna numa faculdade sempre presente de, olhando para Deus, percebermos que estamos longe de alcançar aquilo que Ele deseja de cada um de nós. E por isso, o arrependimento brota naturalmente. A vida nova significa que a nossa incapacidade para pedir perdão, para conceder perdão, que caracterizava a nossa noção de justiça, se transforma radicalmente na nossa condição de homens novos, onde a justiça é sempre salvífica, onde a justiça se manifesta sempre para reconciliação e para salvação, e por isso onde o perdão acaba por brotar naturalmente, na maneira como se pede, na maneira como se acolhe. A vida nova significa viver cuidando do outro. Significa não mais agir como Caim diante de Deus, que tenho eu a ver com o meu irmão, mas perceber que nós temos tudo a ver com o nosso irmão. De que nós estamos aqui e agora para expressar de uma forma visível o amor com que Deus nos resgatou, transformando esse amor em gestos, em atitudes solidárias para com aqueles que Deus coloca diante de nós. A vida nova é uma vida totalmente alterada, é um paradigma totalmente novo, porque alicerçado na pessoa de Jesus Cristo, porque alicerçado na palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, proclamada, vivida em Jesus Cristo e tornada presente em nós pela ação do Espírito Santo. Assim, eu diria que a vida nova é um corte radical com aquilo que nós éramos. É um corte radical com uma lógica que é contrária ao Evangelho. A vida nova é um corte com tudo aquilo que está para trás, com tudo aquilo que era alicerce na nossa vida e que de repente acaba por não ter consistência diante de um novo alicerce, que é Jesus Cristo na vida daquele que nasce de novo. E nessa circunstância, a vida nova é pautada pelos valores do reino, é pautada por gestos que evidenciam um desejo de felicidade, não apenas para cada um de nós, mas para todos.